10 sinais de dependência emocional e que podem te levar a um sofrimento nas relações interpessoais. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra. Já deixo o convite para você se inscrever aqui no botãozinho embaixo e deixar seus comentários, deixar seu like, porque isso ajuda muito aqui o canal. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá. Primeiro sinal: acreditar que tem que estar sempre no papel de cuidador, de cuidadora, colocando-se numa postura de anulação. Então você sente que você precisa estar sempre cuidando da outra pessoa. E se você não faz isso, começa um sentimento de culpa. E quando a gente coloca essa obrigação de uma certa forma na gente, a gente deixa as nossas prioridades, que são fundamentais, em segundo plano, terceiro, em quarto, em último plano. E isso é uma característica muito comum de quem tem uma dependência emocional. Observe se você não tem esse tipo de comportamento, porque uma coisa é quando você ajuda uma outra pessoa, você cuida de uma outra pessoa que precisa. A outra é quando você acha que isso é a sua obrigação, é o seu principal objetivo de vida. E ser somente cuidador na vida é tudo um equilíbrio, sabe? Então não podemos ser só cuidador ou cuidar só das nossas questões e que os outros não importam. Então é sim fundamental que você tenha esse olhar para o outro, mas principalmente para si mesmo. Segundo sinal: você fica sempre em alerta, buscando o problema dos outros, observando se alguém tem algum problema, que é um comportamento específico que dá continuidade nesse primeiro sinal. Então você fica lá antenado, antenada, sempre nos problemas alheios. E isso faz com que você se vincule a um comportamento de que você tem que estar sempre resolvendo e solucionando problemas dos outros. Além disso ser exaustivo emocionalmente, isso te coloca também numa postura de controlador, de controladora. Terceiro sinal. Esse sinal é clássico. Tem dificuldade de falar não. Essa semana eu escrevi um texto no Instagram, essa semana não é que entrou, a semana passada, né? Escrevi um texto no Instagram falando sobre a dificuldade de falar não. Gente, é muito importante aprender a falar não. Se a gente sempre engole os sapinhos, ou a gente se coloca em último lugar, está sempre falando sim para outra pessoa, a gente vai ter a tendência de atrair pessoas abusadoras, pessoas acomodadas do nosso lado, e que acabam acreditando que a gente tem sempre que fazer por elas. E isso sai um preço muito alto para você, se você sempre falar sim, principalmente nos momentos que você deseja falar não. Não queira a aprovação do outro, não queira ser bonzinho ou bonzinha demais. E quando você fala sim, você não está recebendo apenas validação da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa não está nem aí para você. Ela só quer receber, só quer receber. E você acaba tendo o comportamento de sempre dar, sempre falar sim. Você pode mudar esse comportamento e observar que preço que você está pagando quando você fala sim o tempo todo. Se isso não impacta no seu emocional, tenho certeza que impacta sim no seu emocional. Então, aprender a falar não faz muito, muito bem para a sua saúde mental. Quarto sinal: buscar validação das outras pessoas quando você tenta solucionar os problemas delas. Você, na verdade, está tentando, de uma certa forma, ser aprovado, ser aceito, e inconsciente ou conscientemente você quer ser amado. Isso tem a ver com o comportamento que a gente traz desde a infância. Quando nós éramos crianças, a gente queria a aprovação dos pais, queríamos a validação dos pais. E uma forma de ter isso, de sentir amada, é sentir que foi aprovado, sentir que fez tudo certinho, que a outra pessoa gosta da gente. Só que a gente leva esse comportamento para a vida adulta e isso pode trazer um desgaste no nosso emocional. Pode não, traz, porque a partir do momento que eu quero sempre ser validada pelo outro, eu tiro o foco das minhas questões e estou sempre focada na outra pessoa. Aí vincula com outros comportamentos, com necessidade de ser amado constantemente, necessidade de ser aprovada constantemente, querer só elogios e buscar elogios. As redes sociais, elas trazem muito isso para a gente. Eu coloquei até o exemplo do meu texto na semana passada lá no Instagram, já deixo o convite para você conhecer meu Instagram, que o exemplo que eu vou colocar aqui para ti. Vamos supor que você você coloca uma foto sua, né? E aquela foto que você saiu com o melhor ângulo, que até você olha para a foto e fala, nossa, tô bonita nessa foto aqui.
e você recebe um monte de likes. Aí você fica até envaidecido, né? Uma envaidecida quando você recebe esses likes. Aí você posta uma foto logo em seguida de novo, um outro dia, recebe um monte de likes. E assim vai. E você percebe que, de uma certa forma, está conseguindo a atenção das pessoas quando você posta fotos suas. Só que chega um momento que você posta e ninguém dá like, ou uma, duas pessoas somente te dão like. Como que você se sente imaginando essa situação? Eu sei que eu estou colocando uma situação boba aqui, mas é o que eu percebo de muitas pessoas, o tanto que elas buscam uma aprovação, principalmente nas redes sociais. O que que tem vazio aqui dentro que eu preciso de uma validação externa? Então, quando você tem esse comportamento, que de uma certa forma você quer sempre ser validado, sempre ser aprovado, sempre ser admirado por alguém, que vazio que você está aqui dentro. Tem uma questão que é assim, todos nós gostamos sim de elogio, né? Mas quando eu preciso disso para eu me valorizar, tem algo errado. Então, outro exemplo também, eu adoraria que você me desse o like nesse vídeo, porque isso vai me ajudar a divulgar esse vídeo e crescer o canal. Mas você tem a liberdade de não querer dar like ou querer dar um dislike. Isso não pode ser o gatilho para que eu não é desvalide, não existe essa palavra, que eu diminua o meu valor. Eu posso chegar, vamos supor que tem um monte de dislike aqui nesse vídeo, e eu falar, nossa, não teve alguma coisa aqui que eu falei errado, que não foi legal, ou que as pessoas não gostaram, e eu pegar essa informação e fazer melhor depois. Ou se eu tiver com baixa autoestima, se eu tiver muitos dislikes ou poucos likes, poucas visualizações, eu começar a me culpar e isso se tornar um pensamento ruminante, com pensamentos negativos, com menos valia. Aí o problema está onde? Está em você ou está em mim? Então, esse comportamento de dependência emocional traz muitas questões sobre você quando você busca a necessidade de ser validado, de ser aprovado por outra pessoa. Fica esse alerta, tá? Quinto sinal. Tem dificuldade de pedir ajuda ou de receber ajuda. Eu tive uma grande amiga minha que ela, assim, nossa, que pessoa cuidadosa. Ela sempre cuidava da gente, dos amigos, né, em volta. E eu lembro, na época, isso faz muitos anos, que ela estava precisando de ajuda. Só que essa minha amiga não aceitava ajuda. Por quê? Porque, principalmente, ela não conseguia reconhecer que ela estava precisando de ajuda. E não era porque ela era teimosa. Era um comportamento que ela estava sempre direcionada a ajudar o outro e se anular de uma certa forma, que ela colocou as prioridades dela até o bem-estar emocional em último plano. Então, quando a gente, né, eu falo eu e minhas amigas, né, as amigas próximas ali da turma, tentava conversar com ela e oferecer ajuda, ela não sabia receber ajuda. Então, ela precisou chegar num extremo para que ela pudesse aceitar a nossa ajuda. Se você tem esse comportamento, voltando para o primeiro sinal, que está sempre cuidando das outras pessoas, veja se você também não negligencia suas próprias emoções, seus próprios problemas, e também se, quando alguém tenta te ajudar, se você não coloca uma barreira nessa pessoa. Pense que, às vezes, a pessoa te ajudando, não só o fluxo está indo e vindo, como também essa pessoa está tendo uma oportunidade de dizer obrigado, está tendo uma oportunidade de cuidar de você. E por que você não deixa? Por que será? Se você tem esse comportamento, pense, por que você não deixa, você não permite que outra pessoa te ajude? Sexto sinal, você foca muito em problemas. Então, o seu dia a dia está todo focado em solucionar problemas dos outros, principalmente dos outros. Então, você costuma falar sobre problemas que você tem que resolver, você costuma só dar atenção às histórias trágicas das outras pessoas, às histórias trágicas do que está acontecendo em sua volta, e como que isso impacta no seu psicológico. Tenho certeza que traz alguma questão negativa no seu psicológico. Não precisamos nem muito longe. Olha no ponto da pandemia. A gente liga a televisão e só tem notícia ruim. Eu estava comentando hoje com meu marido que na hora do almoço eu fico até deprimida de almoçar deixando a televisão ligada, porque é uma notícia trágica atrás da outra. E por mais que isso esteja acontecendo mundialmente, só ter o foco nos problemas, eu posso criar uma crença de que viver é muito difícil, que viver eu tenho que estar sempre correndo atrás de solucionar um problema. E isso traz um comportamento, de uma certa forma, até masoquista, não conscientemente, tá? Mas de um comportamento de não
de não curtir o que está acontecendo de bom ou olhar somente para aquilo que está acontecendo de ruim. Como que isso impacta no seu psicológico, como isso impacta no seu dia a dia. Parece que viver torna-se cada vez mais pesado quando a gente adota esse tipo de comportamento, não é? Sétimo sinal. Você acha que nunca fez o suficiente, que sempre falta se dedicar um pouquinho mais, você poderia ter feito um pouquinho mais, então você tem sempre aquela sensação de que não fez o melhor de si. É difícil, né? Quando eu falo sobre isso, dá até uma canseira, mas é verdade. Então, quando você tem esse comportamento, você está sempre se cobrando. E engraçado, porque geralmente pessoas assim, além de nunca estarem satisfeitas com o que elas fazem, então elas estão sempre achando que elas estão aquém do que elas poderiam ter feito, geralmente costumam ser generosas com as outras pessoas, e até demais. O outro faz o mínimo possível e você lá, se você tem esse comportamento, você já, não, tudo bem, você já fez, nossa, deixa que eu faço o resto, deixa que eu cuido, deixa que eu, sabe? Então, esse movimento, além de ser cansativo, ele te traz um desgaste emocional. Oitavo sinal, culpa constante. Além de você não se priorizar, você sempre acha que o outro precisa de mais. Nesse sinal, você está sempre sentindo culpa, seja porque você acredita, né? Não é que sente, você acredita que não fez o suficiente, seja porque você acha que a outra pessoa precisa de mais cuidados, porque é a sua obrigação, a sua responsabilidade. Então você está constantemente sentindo-se culpada. E como que isso impacta em você? Você o tempo todo acordar, achar, além do que eu falei anterior, né, que você não fez o suficiente, você sente culpa por esse comportamento seu, porque você se julgou, você está sendo muito rígido ou rígida consigo mesmo. Então, a culpa é uma das características de dependência emocional. Sentir constantemente culpado, tá? Perdão, porque senão fica parecendo, eu tenho culpa, portanto eu sou dependente emocional. Quando você sente isso com frequência, quando você sente que você sempre precisa estar fazendo mais. Nono sinal, você acaba atraindo pessoas dependentes, porque é tudo vincula, é tudo match. Você tem aquela necessidade constante de fazer pelo outro e você acaba atraindo pessoas que têm a necessidade também de que alguém faça mais por elas, que alguém faça por elas. Então fica um inseguro com um controlador. É importante você perceber se esse movimento seu, de uma certa forma, não tem um ganho secundário, quando você atrai essa outra pessoa que só quer receber. Em relação aos pais com os filhos, porque isso é muito normal. Os pais querem cuidar de seus filhos, e seus filhos estão crescendo para a vida, estão se preparando para a vida. Mas os pais que são super protetores, super cuidadores, eles tendem a não dar espaço para os filhos aprenderem também. Então, cria filhos, né, dependentes emocionalmente. Então, reforça esse padrão. Filhos que vão ter dependência e principalmente se tornar adultos inseguros ou adultos acomodados. Como acomodados? Acham que o mundo gira ao redor deles e que só tem que receber. 10º sinal, deixa de lado os próprios sonhos, suas próprias metas e acha que isso é normal e acredita que isso é o que você deseja. Então, quando você coloca assim, não, tudo bem, eu estou fazendo pelo outro, mas é isso que eu quero. Altruísta demais tem um ganho secundário. E qual é o seu ganho secundário se você acha que você tem que estar sempre fazendo pelo outro? Mas é importante você ver se esse comportamento está te fazendo bem ou não. Deixe os seus comentários, eu vou ficar muito feliz em trocar uma ideia contigo. Muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.